Olá, muito bom dia a todos os nossos alunos. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós temos aí um novo assunto que nós iremos estudar. Vamos conhecer agora. Temos aí, tipos de predicado, o verbo nominal, e a nossa aula é a 211. Então, a gente vai começar a falar para vocês aí a classificação do predicado. Vamos lá. Então, o predicado é formado por um ou mais verbos e corresponde àquilo que se declara sobre a ação do sujeito, sempre concordando em número e pessoa. Então, o predicado verbal, o predicado ele é formado por um ou mais núcleo, dependendo aí da oração. Ele vai ter um núcleo verbal, ou um predicado nominal, A gente vai ver os dois. Então, o predicado verbal é aquele em que o verbo expressa uma ação referente ao sujeito. Ele possui um núcleo verbal, ou seja, tem a ver com o verbo, está presente na oração. O predicado nominal, ele é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome. Esse nome ele pode ser um substantivo ou um adjetivo, e ele possui um núcleo nominal. Além disso, ele indica um estado ou qualidade de algo, Desse algo pode ser o sujeito, no caso, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal, ele tem a ver com o nome. Pode ser um substantivo ou adjetivo. E ele vai estar caracterizando ou dando uma qualidade do sujeito. Então, vamos ver o exemplo. Temos aí, o mar é um rio caudaloso que favorece a navegação. Então, você observe aí que o sujeito dessa oração é o mar, Apesar de nós de estar colocado dessa forma, mas a gente pode observar aqui direitinho. Vamos ver. O mar é o sujeito da oração, tá? É um rio caudaloso. Então, eu tenho aqui o verbo de ligação. E então, aqui eu tenho aqui caudaloso, Que vai estar caracterizando quem? O mar. Então, é uma característica do sujeito. Então, eu vou ter o que aí? Predicado nominal, tá? Ele é nominal. Por que ele é predicado nominal? Porque eu tenho um verbo de ligação, que é um verbo que ele não indica ação, ele vai estar sempre ligando o sujeito ao seu predicado, Por isso que ele vai ser um verbo de ligação, por isso que o nome diz ligação, Porque ele liga o sujeito ao seu predicado. Então, aqui, como eu tenho caudaloso, é um predicativo do sujeito, Então, eu vou ter um predicado nominal, tá? Eu só vou ter predicado verbal quando o verbo for de ação. Quando ele for de ação, aí sim ele vai ser um predicado verbal. Então, o que eu estou explicando para vocês agora é o predicado nominal. Aqui, o sujeito é o mesmo, o mar. O mar está com formações de ondas provenientes do encontro das águas. Então, observe aqui, o verbo de ligação mais uma vez, o está, com formações de ondas. Então, aqui já é o predicativo do sujeito, Essa formações de ondas de quem? Do mar. Então, aqui eu tenho o quê? Predicativo do sujeito. Logo, o que eu vou ter? Eu vou ter um predicado nominal. Por que ele é predicado nominal? Porque ele está dando uma característica do sujeito, Que é formação de ondas, e ao mesmo tempo ele está tendo aqui um verbo de ligação, em que esse verbo ele serve apenas para ligar o sujeito ao seu predicado, ao seu predicativo, Então, ele não tem ação verbal, ele só liga. Então, logo eu vou ter predicado nominal, tá? Seguindo, nós temos mais um exemplo, vamos ver. O rio Amazonas fica silencioso quando o sol aparece. Então, aqui mais uma vez, olha, o rio Amazonas é o sujeito da oração. Eu tenho o verbo fica,
nesse caso aqui o verbo fica, ele não tem ação, ele é um verbo de ligação, porque ele liga, né, o sujeito ao predicativo, que no caso aqui é a palavra silencioso, né, que está dando aí o estado do rio. E aqui eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito, tá? Por quê? Porque eu estou dizendo o estado que ele se encontra, silencioso. E logo eu vou ter o quê? Um predicado, predicado nominal. Tá? Por que ele é nominal? Porque além de eu ter um verbo de ligação, né? Que ele só faz essa ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Então, além disso, eu tenho o predicativo do sujeito, que está dando uma característica, um estado do sujeito. Logo, eu vou ter um predicado nominal. O rio Amazonas continua um retrato paisagístico. Continua o mesmo sujeito, né? O rio Amazonas. Continua sendo o sujeito da oração. Então, eu tenho o verbo continua, que ele é um verbo de ligação também. E um retrato paisagístico é uma característica de quem? Do rio Amazonas. Então, logo eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito. Né? Por quê? Porque está dando uma característica aí do rio Amazonas. Logo eu vou ter o quê? Um predicado verbal ou nominal. Por que ele é nominal? Porque além de eu ter o verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, essas são as duas palavras que caracterizam, né, o predicado nominal. Ele vou ter o verbo de ligação, né, que no caso não tem ação verbal, ele é só para ligar o sujeito ao seu predicativo, ao seu predicado. E também eu vou ter um predicativo do sujeito, né, uma palavra que vai estar se ligando ao sujeito dando uma característica ou um estado. Aí aqui o rio Amazonas parece um espelho, ó, é o mesmo sujeito, tá? O rio Amazonas parece um espelho. Olha, o verbo parece, ele é um verbo de ligação e um espelho vem ser o predicativo do sujeito, tá? Tá dando uma característica de quem? Do sujeito aqui, que é o Amazonas, rio Amazonas, tá? Então, eu vou ter o que aqui? Um predicado nominal. Então, essas são as duas características mais importantes para identificar o predicado nominal. Vou ter um verbo de ligação e, ao mesmo tempo, eu vou ter um predicativo do sujeito. Tá bom? E aí, nós podemos também ter um predicado verbo nominal. Posso ter as duas coisas, tá? Eu posso ter o predicado verbo nominal, ou seja, vou ter um verbo de ação e, ao mesmo tempo, eu vou ter um predicativo do sujeito. Como vocês podem observar aí no conceito, ele diz, ó, é um tipo de predicado que apresenta dois núcleos, sendo que um deles é um verbo e o outro um nome, que no caso é um substantivo ou um adjetivo, e possui um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, vamos ver aí as características da oração para a gente identificar esse predicado verbo nominal. Vamos ver quais são essas características. Temos aí, ó, a primeira. Vamos observar direitinho aqui no exemplo. Vamos ver, ó. Ele possui dois núcleos, ou seja, um verbo e um nome. Ele possui um predicativo do sujeito ou do objeto. E ele indica a ação ou atividade do sujeito e uma qualidade, ou seja, ele vai ter um verbo de ação e ao mesmo tempo ele vai ter uma palavra que vai estar dando uma característica, né, do objeto ou no caso do sujeito. Então vamos ver o primeiro exemplo aí, ó. Vemos aí o verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Então observem bem. Eu tenho, aí eu vou ter agora o que? Um predicado verbo nominal. Então, vamos ver, nós temos sujeito, que é o Pedro, saiu contente. Então, observe aí, ó, o verbo saiu, ele é o verbo intransitivo, porque ele tem uma ação completa,
né? Quando eu digo o Pedro saiu, todo mundo entende a ação, essa ação verbal, que foi que Pedro fez, né? Porém, eu posso colocar um complemento. Posso colocar a palavra contente, que vai estar identificando o estado de Pedro, né? Então, aí eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito. Como eu tenho um verbo intransitivo, ele é um verbo de ação. Então, logo eu vou ter um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ação, que é o saiu, mais o predicativo, que é contente. E aí, eu vou classificar esse predicado como sendo verbo nominal. José chegou cansado. Então, observe aí, olha, José chegou também é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele tem uma ação completa. Quando eu digo José chegou, eu entendo qual foi a ação que José fez. E cansado é o estado que ele se encontra. Então, como ele é um estado que vai estar denominando como é que José está, então ele vai ser o quê? Um predicativo do sujeito. Então, eu vou ter o quê? Verbo nominal. O pássaro voou, faminto. Então, o verbo voar, aí nesse contexto, ele é um verbo de ação e ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele tem uma ação completa. Quando eu digo o pássaro voou, você entende a ação que o pássaro está fazendo, né? E faminto é o predicativo dele, o estado como ele se encontra, né? Faminto. Então, logo eu vou ter o quê? Um predicativo do sujeito, logo eu vou ter um predicado verbo nominal. Agora, a gente pode ver também outro exemplo já com o predicativo do objeto. Eu vou ter aí um verbo transitivo, mais o objeto, mais o predicativo do objeto. Então, observe aí, ó, os verbos de ação, observe aí, ó, Maria abriu o presente inesperado. Então, observe aí que o verbo transitivo é o verbo abrir, né? Verbo transitivo direto. O objeto é o presente e o predicativo do objeto é inesperado, né? Então, inesperado está caracterizando o presente, né? Então, portanto, vai ser um predicado verbo nominal. A viagem deixava todos aflitos. Então, observe aí que eu tenho a viagem é o sujeito da oração, o verbo transitivo deixava, né, é um verbo de ação, e o objeto é todos. O objeto direto, né? E o predicativo do objeto é aflitos, porque aflitos está se ligando à palavra todos, está completando a palavra todos. Então, por isso que é o predicativo do objeto. Logo, eu vou ter um predicado verbo nominal. E a última oração, os alunos saíram, né, do teatro encantados. Então, observe aí que o verbo saíram é um verbo de ação. Temos o objeto, que é do teatro, né, do lugar onde eles saíram, e o predicativo do objeto, no caso, encantados. Então, você observa que nós temos um verbo de ação, por isso o predicado é verbo, e ele é nominal também, porque tem um predicativo que vai estar caracterizando aí o objeto, vai estar se ligando, vai estar completando o objeto. Por isso que ele vai ser dito como predicativo do objeto, ok? E aí nós temos também o verbo transitivo mais o objeto, mais o predicativo do sujeito. Observe aí, ó. Nós temos aí o sujeito, que é João, o verbo transitivo, que é João, não estou conseguindo, lia, né? Lia o documento ansioso. Então, observem aí, olha. O verbo ler, ele é um verbo de ação, né? O objeto, que é o documento, está completando o sentido aí, lia o quê? O documento. E o predicativo do sujeito é ansioso. Ansioso é o que está caracterizando o estado de João. Por isso que eu vou ter aí um predicado verbo nominal. Os alunos observavam aquela cena emocionados. Então, observem aí, olha, tenho, observavam, é um verbo de ação, aquela cena, que é o objeto, e emocionantes, emocionados é o predicativo do sujeito, porque quem estava emocionado eram os alunos.
Então, por isso que eu vou ter o predicado verbo nominal. Eu tenho um verbo de ação que é observável, mais o predicativo do sujeito, que é emocionado. Por isso que eu vou ter as duas coisas, tá? Silvia concluiu seus estudos satisfeita. Então, observe que Silvia é o sujeito da oração, né? Concluiu é o verbo de ação, seus estudos é o objeto e satisfeita é o predicativo do sujeito, né? O estado transitório que ela se encontra. Então, portanto, eu vou ter um predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho um verbo de ação e, ao mesmo tempo, eu tenho um predicativo do sujeito. Ok? Então, esses são os 3 exemplos de como eu vou ter, né, as organizações da estrutura das orações, de quando eu vou ter um predicado verbo nominal. Ok, turmas? Então, agora a gente segue para a nossa primeira questão. Na primeira questão, pede-se que separe o sujeito do predicado e classifique o predicado, circulando o seu núcleo. Então, nós temos a primeira questão, a letra A, B e C. Vocês vão analisar direitinho cada uma dessas questões, né? Separando o sujeito e o predicado e dizendo qual é o predicado, se ele é verbal, se ele é nominal, tá bom? E a questão 2, vocês vão identificar com o predicado um PV, que é predicado verbal, né? PN para predicado nominal e PVN para predicado verbo nominal. Então, nós temos a letra A, B, C, D e E. Vocês vão analisar cada uma dessas orações e vão classificá-las conforme essas denominações, né? PV, PN ou PVN, ok? Então, tenham todos uma boa atividade. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês.
Muito bem, turma. Então, vamos fazer agora a correção da nossa atividade. Vamos ver como é que fica a análise aí da primeira questão, da primeira atividade. Vamos ver aí, foi solicitado que vocês separassem, né, o sujeito do predicado e classifique o predicado, se ele é verbal ou nominal, né? Circulando o seu núcleo. Então, observe aí na primeira, na letra A, nós temos os motoristas andam descontentes com o trânsito. Então, aqui você observa o sujeito da oração, né? Sujeito, o verbo andam, verbo de ligação, e aqui descontente é o predicativo do sujeito. Logo, eu tenho um predicado nominal. Observem aí, tá? Os turistas ficaram impressionados com o sol do verão. Então, observe aí o sujeito, os turistas, sujeito da oração, ficaram. É o verbo de ligação, né? O verbo que só liga o sujeito ao predicado. Impressionados com o sol. Aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele dá um estado aqui do sujeito, ó. Então, logo eu vou ter o quê? Um predicado nominal. Coincidente, Maria fez-se pálida. Então, aqui eu tenho o sujeito da minha oração, né? Como eu havia explicado, é o sujeito. Essa vírgula está aqui porque o termo está deslocado, tá? Fez-se é o verbo, né? Verbo de ligação, e aqui é pálida, que significa o predicativo do sujeito, tá? E aqui é o resto do complemento, tá? Porque o termo está deslocado, ok? Logo, nós vamos ter o que? Um predicado nominal, tá? Muito bem, então essa análise a gente vai olhar lá no nosso gabarito, né, rapidamente, vamos ver lá. Muito bem, vocês estão observando aí, tá a resposta para vocês, né? O sujeito é o motorista, como a gente já falou, o predicado é andam, descontente com o sujeito ou com o trânsito. Andam é o verbo de ligação, é o núcleo do predicado, né? Ele vem ser um predicado nominal, porque o andam é o verbo de ligação. E na letra B também da mesma forma, o sujeito os turistas, do predicado ficaram, impressionados com o sol do verão. O núcleo é ficaram, né, o verbo de ligação. E a letra C, coincidente, Maria fez-se pálida, o sujeito é Maria, e o predicado coincidente fez-se pálida. Então, aqui o núcleo é fez-se, que é o verbo, né? E nós temos agora a questão do comentário, né? Vamos ver aqui o comentário rapidamente. O predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo que há na frase, que não é o sujeito, vem ser o predicado, tá? E o sujeito é um dos termos essenciais da oração e normalmente está localizado antes do predicado. É claro que depende da ordem da oração, né? Como vocês viram na última letra, né? Que foi a letra C. Para identificar o sujeito, é necessário buscar o termo sobre o qual se diz alguma coisa, verificar se ele pode ser substituído por um pronome pessoal do caso reto e se ele concorda com o verbo. Muito bem, então nós temos aí a segunda questão. Vamos ver como é que fica aqui a segunda questão. Isso. Então temos aí, ó, identifique com o PV, que é predicado verbal, para PN para predicado nominal, PVN para predicado verbo nominal. Então, na letra A, nós temos predicado nominal. Por quê? Porque, olha, Mauro parece feliz. Feliz é o estado que ele se encontra, né? Então, eu vou ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, ok? Na letra B, Beatriz joga vôlei. Beatriz joga vôlei, então tem um verbo de ação aqui, ó. Então, eu vou ter um predicado verbal. O rapaz saiu vibrando de sabedoria. Saiu é um verbo intransitivo, né? E aqui eu vou ter vibrando de sabedoria, é um predicativo do sujeito. Então, aqui eu vou ter predicado verbo nominal. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo intransitivo, tá? Na letra D, o planeta é nosso. Verbo de ligação, nosso, predicativo do sujeito, logo eu vou ter um predicado nominal.
Na letra E, os alunos estudaram cautelosos para o simulado. O verbo estudaram, que eu tenho um verbo de ação, né? O verbo intransitivo, eles estudaram. Cautelosos é o predicativo do sujeito, tá? Porque é o estado em que os alunos se encontram. Então, logo eu vou ter o quê? Um predicado verbo nominal. Tá? Por quê? Porque o verbo, aqui o estudaram, tá com o sentido completo, né? Os alunos estudaram. Então, ele está mostrando um sentido em que todas as pessoas que lerem a frase os alunos estudaram vai entender qual é a ação que os alunos estão fazendo. Então, por isso ele é um verbo intransitivo nesse contexto, tá? E aí eu vou ter um predicativo do sujeito, porque cautelosos é o estado que os alunos se encontram. Então, eu vou ter um predicado verbo nominal, tá bom? Então, vamos ver lá no nosso gabarito. Observem aí. Isso, ó. Então, a análise, né? Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, no gabarito, pode seguir. Vamos lá para os nossos comentários a respeito do predicado nominal, indica o estado ou a qualidade sendo constituído por um verbo de ligação, né? Como eu mostrei para vocês, ele indica um estado ou uma característica do sujeito. E o predicativo do sujeito complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade, o que identifica nas questões A e D. Já o predicado verbo nominal, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado informa a sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, que no caso vai ser o nome e um verbo. O nome que é um substantivo ou um adjetivo, né? E o verbo que vai ser um verbo de ação, tá ok? Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto que complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica, o que caracteriza as questões C, E e F. E, por fim, o predicado verbal indica uma ação, sendo constituído por um núcleo que é um verbo nocional, que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito, o que caracteriza a questão B. Ok? Então, essa foi a nossa análise sobre a nossa segunda questão, da área do predicado verbal, predicado verbo nominal e essas duas formas, né, de a gente classificar e analisar os tipos de predicado, ok? Então, segue a aula seguinte para vocês. A sua aula continua no próximo vídeo.